Na palestra de hoje, vamos falar o plano que deu certo. E fez Noé conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara. Gênesis 7, 5. Qual foi o plano que deu certo? É a pergunta. A arca foi o plano de Deus que deu certo. Foi entregue na mão de um homem agricultor, que jamais tinha sequer chegado perto de uma embarcação, e muito menos com uma medida tão gigantesca como era o daquele projeto. As medidas da arca eram aproximadamente 150 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 metros de altura. Deus não só colocou o projeto, como especificou o material que deveria ser usado naquele plano. Deus capacitou aquele agricultor para tal feito, diferente do Titanic, que contou com mais de 3.000 homens operários para a sua construção. A arca foi construída por Noé e sua família. O que é necessário, é a pergunta aqui novamente, para lhe confiar seus planos, para Deus lhe confiar seus planos? É necessário duas coisas: ser íntegro, reto e andar com Deus, e a segunda coisa é ser comprometido. Muito bem, vamos dar um pausa aqui para nós fazermos observação nessa palestra. Começa falando sobre a história de Noé, que nós sabemos que para muitos é ficção, para muitos é conto, mas foi provado cientificamente que realmente a terra teve um dilúvio, e foi encontrado vestígios de uma grande arca num monte, creio eu, chamado Ararat. Facto nos dias atuais e relatado no texto sagrado. Deus escolheu Noé para construir uma arca para salvar a nova geração que iria habitar a terra. Quem conhece a história sabe. Tivemos até aí a novela, né? Muito bem. Mas, falando sobre essa questão, veja que Deus, Ele não escolhe os capazes. Você já deve ter ouvido isso. Mas Ele capacita aqueles que são chamados por Ele. Seja para o que for. Deus capacita. É claro, é óbvio, que isso não isenta, ou não significa que eu e você não vamos passar por dificuldades para aprender. Porque o fato de eu ser comigo não significa que eu não tenho que aprender. Nós não nascemos sabendo de tudo e morreremos sem saber de tudo. Nós vamos viver essa vida, seja quantos anos for, e quando chegarmos no último dia da nossa vida, não aprendemos tudo o que deveríamos. Então, mesmo que Deus esteja comigo, eu vou passar por dificuldade, eu vou ter que me aprimorar, eu vou passar por decepções, eu vou errar e vou aprender com meus erros, eu vou enfrentar debilidades, limitações, conflitos. Eu fico imaginando quando Noé, porque diz o texto que naquela época se viviam 900 anos, diz o texto que ele tirou 100 anos para construir a arca. Eu fico imaginando ele enfrentando no início as dificuldades, porque ele não era carpinteiro, e ele enfrentando as dificuldades, mas ele foi se aprimorando com aquilo. Deus foi lhe capacitando. Então, ele foi pegando o jeito e se tornou perito, habilidoso. Por exemplo, olha as Olimpíadas aí. Quem quer a medalha de ouro tem que fazer o quê? Tem que ser melhor do que o de bronze e melhor do que o de prata. E para eu ser melhor que o terceiro lugar, o segundo lugar e pegar o primeiro, eu tenho que fazer mais do que eles. Não se trata de sorte, se trata de preparo. Tem nada a ver com sorte, gente. É preparo mesmo. Se eu me preparei mais do que ela, o meu rendimento, o meu resultado vai ser melhor que o dela. O problema é que as pessoas vivem uma vida negligente,
10, 20, 30, 40, e querem resolver sua vida da noite para o dia. Querem resultado instantâneo. Já viu aquela massa instantânea que põe, joga água quente, 1 minuto, você come, cheio de proteína, né? Bem saudável, não é? Tu fica a barriga inchada parecendo um sapo. Pelo amor de Deus. A vida toda eu errei e nem por isso abandonei aquela vida errada. Aí chego hoje para acertar, começo a encontrar resistência, começo a encontrar dificuldade. Isso não é para mim. Quem disse que não é? Não tem um jeito. Quem disse que você não tem? Eu não consigo. Mas quem disse que você não vai conseguir? A decisão de se entregar é da pessoa. Mas se ela se esforçar, se aplicar, ela vai ser boa no que ela faz. Ela vai ser perita. Ela vai tirar primeiro lugar. E não é isso que acontece? Grande parte destes atletas, a grande maioria saiu de uma vida difícil. Pessoas que não tiveram nem muitos deles não tiveram nem infância, não tiveram nem família. Eles poderiam se agarrar ao passado, né? E pensar assim, eu nasci no fracasso e vou terminar onde? No fracasso. Não é assim que muitos dizem? Que nunca teve e nunca vai ter? Que nada. Fizeram do limão uma limonada geladinha. Falaram, olha, eu não escolhi onde eu ia nascer, nem que jeito eu ia ficar. Mas eu vou escolher agora como minha vida vai se tornar. Foram lá, colocaram o melhor, deram o melhor, fizeram o melhor e hoje são peritas, especialistas, pessoas que são requisitadas. Você sabe que quando uma pessoa é boa no que faz, todo mundo quer ela. Está lá a pessoa, uma boa cozinheira, tem uma mão cheia, né, pastor? Uma mão cheia, aí todo mundo quer comer a comida daquela pessoa. É um chefe de cozinha. Aí todo mundo, não, vamos lá, vamos naquele restaurante que lá, olha fulana, faz uma comida. E é claro, essas pessoas, elas são valorizadas, ou não? Elas são valorizadas. E pelo que elas fazem, elas são merecedoras do melhor. Ou não? Então, mesmo que você não saiba, creia que você vai se tornar perita. Você vai ser o melhor naquilo que você não era. Nós vemos isso hoje dentro da igreja. A igreja cresceu e por conta disso a igreja tem programa de rádio, televisão. Mas se você acompanhasse as gafes e os furos dados no programa de rádio e TV, que os pastores que iniciavam, como eu um dia, iniciantes, fazem, você morre de rir. Se fizer uma junção de todas as gafes, passa o dia rindo. Porque fica nervoso, porque você nunca esteve na frente de uma câmera. Imagina você estar na frente de uma câmera, ao vivo, e aí a produção, rodeado de gente, fala, pessoal, vai entrar no ar, atenção, vamos entrar no ar em 1, 2, 3, no ar. Aí você, bom dia. Muito bem. Ai, meu Deus, o que eu falo? Quando a pessoa é iniciante, ela encontra dificuldade. Tem uns que até ora no ar, oh Deus, me ajuda. Mas, de tanto praticar e de tanto se aplicar, chega uma hora que aquilo ali é algo normal. Normal porque aprendemos a fazer. Normal como comer, como se levantar. Vamos lá, pessoal, está entrando no ar, 1, 2, 3, no ar. Olha, que Deus abençoe sua vida. Quer dizer, ele já passa a fazer, porque aprendeu. Agora, imagina se ele desiste, não tem um jeito, não consigo. Eu estou falando do nosso cotidiano, porque a pessoa não se formou de repente para aquilo. Embora não tenha nada de errado de se formar para aquilo, mas o objetivo era outro. Mas houve a necessidade, e na necessidade nós nos aperfeiçoamos. E nos tornamos o quê? Peritos. Agora, não basta isso. Temos que ter o quê? Ser íntegro, reto e andar com Deus.
Para Deus entregar o plano dele nas mãos, você tem que ser diante dele e diante dos homens como Noé. Noé era íntegro, reto, e o mais importante, andar com quem? Com Deus. Isso significa que para ele entregar o seu plano glorioso, é preciso você fazer tudo o que a palavra de Deus lhe pede. Está vendo? Veja que não basta você ter uma necessidade. Não basta nós termos um problema para resolver. Nós temos que colocar Deus em primeiro na nossa vida. Se Deus perceber que eu só quero usá-lo para resolver um problema, ele, é claro, é óbvio, Deus sonda a mente e coração, ele sabe a intenção do espírito da pessoa. Se Deus vê que eu estou aqui só para resolver meus problemas, porém, quando é pregada a palavra dele, quando é convidado para essa pessoa entregar a vida dela para Deus, largar os seus pecados, os seus vícios, ela não quer. Ela não quer compromisso, ela não quer obedecer, ela não quer se entregar. Então Deus entende, ela quer me usar apenas para resolver. Ela não me quer. Ela não quer o que eu sou, ela quer o que eu tenho para dar. Como que você se sentiria em casar com uma pessoa que só está com você pelo que você tem para dar? Você se sentiria o quê? Usada ou não? Ah, mas eu não tenho nada, pastor. Pois é, imagine saber que você casou e a pessoa casou pelo teu corpo. E depois que você envelheceu, falou, quer mais não. Então ninguém quer ser usado. Ninguém quer ser usado. Todos nós queremos ser valorizados. Deus também. Então começa a coisa certa. A casa começa pelo teto ou pelo alicerce? Começa a casa pelo alicerce. Edifica a tua vida na palavra, em Deus. E aí, senhora e senhor, não tem como não dar certo. Agora, você vem aqui, gosta, sente-se muito bem, mas sai por aquela porta e vai ver uma vida ao contrário do que Deus quer? Não pense você que Deus vai contar contigo para coisa grande. Tu vai receber umas migalhas, a cura de uma doençazinha, um aumento de salário, uma mudança de vida, só se você entregar a vida para Jesus. E a última coisa, ser comprometido. Nesta vida, nada nesta vida, se faz sem comprometimento. Quando a pessoa não está comprometida com a visão que Deus a entrega e com a palavra dele, no primeiro obstáculo ela desiste. E por mínimo que ele seja, será uma desculpa para parar. Deus entregou o plano dele na mão de Noé, porque viu que iria cumpri-lo até o último instante. E por esse motivo capacitou um agricultor para mexer com madeira, carpintaria, para realizar tão grande feito. Deus lhe escolheu, mas para que se conclua o seu plano em sua vida, é necessário você ser comprometido primeiro com ele, depois em tudo que faz. Quando Deus encontra estas características, íntegro, reto, que anda com Deus e comprometido, então ele, Deus, capacita esse indivíduo para que o plano dele se conclua na vida destes, para a sua glória, para a sua honra. Só um detalhe para a gente terminar, é isso aqui é o que a gente falou no começo, a segunda parte aqui, são 2 passos, né? Ser íntegro, reto, andar com Deus e ser comprometido. Mas veja que, em termos de ser comprometido, se Noé não se colocasse à disposição, Deus buscaria outro. De repente, teria que aguardar um pouco mais. Mas o que Deus queria fazer, seria feito. E é isso que eu e você temos que entender. Se você não se colocar à disposição para obedecer, para fazer o que tem que ser feito, para tomar decisões, para assumir riscos, Deus vai ter que buscar outra pessoa para fazer na vida da outra o que Ele gostaria de fazer em sua vida. Mas Ele não vai parar. Deus não vai deixar de ser Deus. Deus não vai parar. Deus não vai deixar de manifestar o seu poder, de mostrar a sua grandeza, porque uma pessoa, ou 2, ou 3, ou 10, ou 1000, não quis se submeter à vontade dEle. Deus vai buscar alguém. Entenda isso. Deus encontrou Noé. E eu creio que Deus vai encontrar você também. E a tua história, você vai fazer história igual Noé. Imagine,
se Noé não aceitasse a proposta, você acha que ele estaria com o nome ali? Você acha que teria história de Noé? Duvido, seria outra pessoa. Mas porque ele aceitou, ele fez história para a glória de Deus. E você também fará para a glória de Deus. Amém?